Paco não falou nada ainda de pressão, né, com vocês não, né? Densidade. Ah, é verdade, cara. Concordo contigo plenamente. Concordo plenamente contigo. Faltou um detalhe de ótica a ser discutido. Arco-íris. Então, última aulinha de ótica. Vamos bater um papo no que a gente chama de dispersão da luz. E também prismas óticos, se a gente for ser exigente, né? Eu falei do prisma de reflexão total, né? Prisma de borroide-amite, mas eu não dei a aula de prismas óticos, eu acho que vale a pena também. Newton fez um experimento lá em 1600 e cacetada, onde ele tinha a luz branca oriunda do Sol. O senhor, a luz do Sol não é amarela? Ela é amarelada, né? Mas a gente chama de luz branca na prática. E depois que a luz sofreu duas refrações ao entrar e ao sair do prisma, o Newton percebeu que a luz que emergia do prisma não era luz branca. Newton percebeu que a luz branca acabou sofrendo um desvio e se separando em luz violeta, azul, anil, dizem que só o Newton enxergava o anil, azul, verde, alaranjada, aliás, amarela primeiro, né? Amarela, alaranjada e vermelha. Ô, professor, eles não vão me cobrar as 7 cores do arco-íris, né? Ah, vão, podem te cobrar. Mas na ordem, professor? Na ordem, sim. Eles podem te cobrar qual luz tem maior frequência, a alaranjada ou a azul, a verde ou a amarela, a vermelha ou o anil. Então, ou uma que esteja do lado da outra, que é mais perigoso, né? Então é importante tu saber a sequência das cores do arco-íris na ordem certa. Eu sugiro que seja na ordem das radiações eletromagnéticas, indo do vermelho para o violeta. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Quando tu olha um arco-íris, ou mesmo que tu olha uma foto do arco-íris, eu particularmente enxergo ali nitidamente 4 cores. Mas não há problema nenhum de nós de a gente dizer que são infinitas as cores ali dentro. Porque se existe o vermelho e o alaranjado, a gente poderia pegar qualquer região que separe o vermelho do alaranjado e um pouquinho mais para o vermelho, um pouquinho mais para o alaranjado e escolher uma cor entre elas. Se tu vai escolher a cor para pintar a tua casa, tem uma paleta de cores lá que, meu Deus, é um livro que tem tanta cor que só de branco tem uns 1000 tipos de branco. É branco gelo, é branco seco, é branco molhado, é branco brilhante, é branco fosco. Então, meu Deus, tem um monte de tipo de cores, né? E na prática, na física, a cor da luz é a frequência com que a luz oscila. E existem infinitas frequências, não existe um limite de frequência, assim como existem infinitos números reais entre 0 e 1, existem infinitas frequências entre 100 e 200 MHz. Ou seja, não existe um limite técnico para o número de cores. A gente diz que o arco-íris tem 7 cores em respeito à genialidade do Newton. E o vestibular, então, talvez possa te perguntar alguma coisa desse tipo. Mas espera aí, qual foi o fenômeno físico que permitiu que a luz branca tenha se dispersado, se separado nas diferentes cores? Refração. Foi refração na entrada, refração na saída. Newton, para provar que a luz branca tinha todas as cores dentro de si e que a mistura de todas essas cores dava o branco, ele pegou um outro prisma desse e colocou aqui, ó, e fez essas cores todas se juntarem no branco de novo. Então tu vê, o Newton fez um experimento que confirmou que a luz branca tinha dentro de si todas as cores, fazendo a dispersão, mas depois ele pegou o prisma, pegou a luz que saía colorida do prisma original, botou o prisma na posição contrária e fez as luzes coloridas voltarem a se misturar e voltou a formar a mesma luz que tinha penetrado no prisma. Então, uma coisa importante em ótica é a gente ter a noção
de que luz branca, cor branca, é a mistura de todas as cores. Quando eu olho para a parede e para o quadro e vejo branco, isso significa que está vindo tantas frequências diferentes daquela região, que o meu cérebro confuso fala para mim, branco, de tanta cor misturada que está chegando. Resumindo, na prática, o branco não é uma cor, né? O branco não é uma cor, na física, o branco não é uma cor, ela é uma mistura de cores, uma mistura de frequências. E o que seria o preto mesmo? A ausência de luz. Então quer dizer que um objeto negro, um objeto escuro, ele está absorvendo a luz que o atinge, deixando refletir muito pouco. E aí é por isso que o nosso cérebro, quando vem pouca radiação luminosa numa região, o cérebro interpreta isso como preto, como negro, escuro. Legal. Mas espera aí. Dá para a gente tirar uma conclusão a respeito do índice de refração, né? Quando a refração ocorreu daqui para cá, eu poderia escrever a lei da refração, lembra? N de chegada, que é o N do vidro, vezes o seno do ângulo de chegada, seno do ângulo de incidência, é igual ao N de saída, que seria o N do ar, vezes o seno do ângulo de saída. Aceitável? Vamos supor que a luz tenha chegado praticamente com a mesma inclinação aqui. Quem sofreu o maior desvio pelo meu desenho foi o violeta, né? Concorda comigo? Então, peraí. O ângulo de incidência foi igual. Quem teve o maior ângulo de refração foi a luz violeta. Concorda comigo? Então, a única explicação para isso ter ocorrido é que esse cara aqui teve que ser maior para a luz violeta. Olha o que eu estou te dizendo. Estou te dizendo que o índice de refração da luz violeta é diferente do índice de refração do anil, que é diferente do índice de refração da luz azul, que é diferente do índice de refração da luz verde, que é diferente do índice de refração da luz amarela, que é diferente da luz alaranjada, da luz vermelha. Então, o que explica a dispersão da luz nas cores do arco-íris, da luz branca, é o fato de o índice de refração de cada frequência luminosa ser diferente. Até então eu não estava discutindo isso contigo. As nossas luzes até então eram todas monocromáticas, ou seja, de uma única cor. Agora que nós estamos falando de várias cores, eu preciso saber disso. Eu preciso saber que o índice de refração da luz violeta é maior que o índice de refração da luz vermelha, naquela sequência. Então peraí, a luz branca é a mistura de todas as cores, ela carrega dentro de si a luz violeta e a luz vermelha. Quando essa luz branca vai atingir o prisma, quem vai sofrer o maior desvio vai ser a luz violeta, porque se ela tem o maior índice de refração, é porque ela sofre a maior redução de velocidade. Como o índice de refração é C sobre V, o cara que tem o maior índice de refração tem a menor velocidade. Então, cuidado, hein? No ar, elas têm todas a mesma velocidade. No vácuo, a velocidade da luz azul, da luz violeta, do raio-x ou do raio gama, das ondas de rádio e das micro-ondas, todas as radiações eletromagnéticas no vácuo têm a velocidade da luz. No vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Mas quando começa a se propagar no ar ou no vidro, muda. E aí a luz violeta é que se propaga mais lentamente. A luz vermelha é que se propaga mais rapidamente no vidro ou nos materiais transparentes. Então eu poderia dizer que nos materiais, nos meios materiais, vou escrever assim, nos meios materiais. Nos meios materiais, a velocidade da luz violeta é menor que a velocidade da luz anil, que é menor que a velocidade da luz azul, que é menor que a velocidade da luz verde, e assim por diante, que é menor, que é menor, que é menor que a velocidade da luz vermelha. Agora eu não estou falando de M, eu estou falando de V, velocidade. Eles podem te perguntar que luz tem maior velocidade do vidro, certo? Se tu sabe o M, tu sabe o V, né? Se tu sabe o V, tu sabe o M, sem problema nenhum. Além de saber que a dispersão da luz é oriunda do fato das diferentes frequências de luz terem diferentes velocidades nos meios materiais, para que a gente consiga compreender a formação do arco-íris,
precisa saber de outros detalhes. Já te comentei, né, da aula de física mais maravilhosa que eu já assisti na minha vida, né? Rainbow, MIT, incrível. Lá ele fala muito além do que eu vou comentar aqui, obviamente, né, porque lá é uma aula de curso superior, né, não é ensino médio. O arco-íris, pessoal, é muito legal quando a gente vê o arco-íris. Tu vê, né? Estava chegando esses dias para dar aula em Florianópolis, estava chovendo e eu vi o sol. Na hora que eu vi o sol e eu vi que estava chovendo, eu imediatamente botei a cabeça para fora do carro, olhando no sentido oposto do sol, sabendo que eu ia ver um arco-íris. Eu não tinha visto ele ainda, mas eu vi que estava chovendo e vi que tinha sol. Então, porra, tem que estar o arco-íris. O arco-íris sempre tem que estar do lado oposto do sol. Se algum dia tu vê um arco-íris do lado do sol, tu chama a NASA para ir investigar o fenômeno, que é a primeira vez na história do mundo que isso vai ter acontecido. Então, a primeira coisa que é importante saber, um arco-íris para se formar, tem que estar chovendo na região de onde tu vê o arco-íris e tem que ter o sol do lado oposto. Ou seja, lá está o sol, tu vira de costas para o sol, que belo arco-íris, lá está chovendo, obrigatoriamente. Professor, mas esses dias eu vi o arco-íris, não tinha chuva, tu não estava vendo, mas tinha gotículas de água caindo na região onde o arco-íris estava. Olha por que isso acontece. Quando a gotícula está caindo, por mais que o ar deforme ela e deixe ela em formato de gota, aquele formato clássico de gota, essa região da gota é perfeitamente esférica, certo? Perfeitamente esférica. Quando a luz vinda do sol penetra na gota, a luz primeiro sofre uma refração, se aproximando da reta normal. Deixa eu botar aqui a reta normal. A luz branca vinda do sol sofre refração e se aproxima da reta normal. A luz chega com um ângulo suficientemente grande para ela sofrer reflexão total no fundo da gota. E aí essa gota, dentro da gota sofreu reflexão total. Quando a luz vai sair da gota, ela em vez de se aproximar, se afasta da normal, né? Para atingir o teu olho. É por isso que, embora o sol esteja atrás de ti, tu vê o arco-íris na tua frente, porque a luz do sol penetrou na gota, refratou, foi tentar sair da gota, sofreu reflexão total, e aí saiu pela parte anterior da gota, por onde ela penetrou, vindo em tua direção. Então tu vê, importante tu saber que durante o passeio da luz dentro da gota que está caindo, eu tenho uma refração na entrada, uma reflexão total no fundo da gota e uma refração na saída. Importante saber isso. A tua apostila, não sei se o teu volume também faz, mas no outro volume que eu estava olhando, ele faz um comentário explicando, né, que o ângulo em que o arco-íris vai estar em relação à luz do sol que chega vai fazer 38 graus. Se a luz do sol está chegando rasante ao horizonte, então o arco-íris tem que estar a 38 graus inclinado em relação àquela luz. Ou seja, dá para calcular matematicamente um ângulo entre a luz incidente do sol e o ângulo onde está o arco-íris. Naquele vídeo que eu te comentei, que eu recomendei que tu desse uma olhadinha, ele explica a formação daqueles arco-íris duplos. Não sei se você já chegou a ver que tem um arco-íris em cima do outro. Ele explica por que acontece aquele segundo arco-íris e mostra por que o ângulo do segundo arco-íris é de 40 graus aproximadamente e não 38 como o primeiro arco-íris. Eles não têm o direito de perguntar isso, tá? Qual é o ângulo do arco-íris com a chegada da luz. Mas eles podem te perguntar por que o arco-íris ocorre, aonde é a posição do sol em relação ao arco-íris, se tem ou não que está chovendo, e o que acontece com a luz quando atravessa a gota. Essas são perguntas clássicas do vestibular. Então, o arco-íris tem que estar sempre oposto ao sol, tem que estar chovendo na região onde ele está, e tu tem que saber que ocorre refração na entrada, reflexão total, refração na saída. E por que acontece a separação da cor, que luz branca para as cores do arco-íris? Porque o índice de refração é diferente, então é só refração. Perfeito. Perfeito. Como o índice de refração de cada cor é diferente dentro da água, cada corzinha vai sofrer um desviozinho. E na verdade esse desvio já começou aqui, tá? Então entrou luz branca, aqui a luz já deu uma separadinha. Sofre reflexão total e aqui separa mais ainda. Como ocorrem duas refrações, essas duas refrações colaboram para a diferença
propagam com diferentes velocidades dentro da água. Então cada cor de luz vai sofrer um desvio levemente diferente, fazendo com que as cores cheguem no meu olho em ângulos diferentes. Professor, Pois não. essa reflexão total acontece por causa que você aproxima muito ou não? Não, na verdade o meu desenho ali não está honesto, tá, cara? Se eu fosse fazer o desenho mais honestamente, eu teria que fazer da seguinte forma: a luz penetrando mais próximo à parte superior, a luz chegando por aqui assim, ó, ela está com um ângulo grande, né? Aí ela vai diminuir o ângulo, mas vai diminuir um pouquinho. Se aproximou da normal porque a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. E aí agora sim está um pouco mais honesto, ó, o ângulo de incidência é relativamente grande. Porque se o ângulo fosse tão pequeno como esse, não teria o porquê a luz não vazar por aqui, né? Certo? E outra, tem raios de luz que estão passando pela parte de trás da gota. É uma pequena fração da luz que está sofrendo reflexão total no fundo da gota e retornando. A maior parte dos raios de luz estão atravessando a gota. Então, ó, agora já ficou um pouco mais honesto o meu desenho. Como eu aumentei esse ângulo, né, é maior, tem que ser maior que o ângulo limite. E aí então ocorre reflexão total, e agora sim mais uma refração ao sair da gota, se afastando da normal. Agora está mais legal, certo? O sol está lá próximo da linha do horizonte, chegou, entrou por cima da gotícula, sofreu refração, reflexão total porque o ângulo é grande, e a luz tenta sair da água e para o ar, ela tende a aumentar de velocidade, ela tenta se afastar da normal. Só que se esse ângulo for maior que o ângulo limite, em vez de refração, reflexão total. Obrigado pela tua pergunta. E aí agora sim, a luz vem para o teu olho, ó, e eu enxergo o arco-íris. Esse desenho ficou mais honesto que o primeiro. Aquele ângulo estava muito pequeno para ocorrer a reflexão total. Parabéns pela tua observação, certo? Cara, te digo que conhecer esses detalhes, tu mata qualquer questão de ensino médio que fale de arco-íris. Mas eu ainda quero